Com essa série de estudos, nós visamos esclarecer aqueles que querem sobre o Evangelho de Jesus, interpretar os seus ensinamentos, estimular a sua prática à luz da doutrina espírita, com a maior clareza, com a maior fidelidade, com a maior profundidade possível. Meu nome é Luísa e estou muito feliz em estar aqui com vocês. E já vou logo pedindo, se você gostar do conteúdo, deixe o seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Bora lá estudar? Estudo 3. Há muitas moradas na casa de meu pai. O objetivo desse estudo é aprofundar a compreensão dos ensinamentos de Jesus contidos nesta passagem, identificando o universo como a casa do Pai e relacionando os diferentes mundos e os diversos estados de ventura ou dor que o espírito experimenta com as diferentes moradas. No item 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, nós podemos ler o seguinte: que vosso coração não se turbe. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, porque eu me vou para vos preparar o lugar, e depois que eu tenha ido, que vos tenha preparado o lugar, eu voltarei e vos retomarei para mim, a fim de que lá onde eu estiver, aí estejais também. Essa passagem está registrada no Evangelho de São João, no capítulo 14, versículos 1, 2 e 3. Com que propósito, então, Jesus nos disse: não se turbe o vosso coração? Porque sabendo quanto preocupa e atemoriza o homem a ideia da própria morte, e como é grande a dor que sente aquele que se separa de um ente amado pela desencarnação, Jesus nos aconselha a serenidade e a resignação, pois o Espírito vive sempre, ainda que não o possamos ver. Não se turbe o vosso coração, diz-nos Jesus, mostrando-nos que, além das fronteiras do mundo físico, nos aguardam a paz e a bem-aventurança reservada aos que observam as leis de Deus. Vou para vos preparar o lugar. Qual o sentido dessas palavras de Jesus à humanidade? Jesus nos acena com uma pátria espiritual de paz e felicidade, sem as constrições e os sofrimentos da terra. É o lugar reservado aos que vivem em consonância com as leis de Deus. O lugar de que nos fala Jesus é a morada dos justos e não tem uma determinação geográfica, pois o universo é infinito, como o infinito é o número de espíritos que o habitam. E Jesus nos fez outra promessa nessa passagem, a de nos conduzir para este lugar onde com ele compartilharemos da felicidade plena que só os justos experimentam. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. No item 2, nós lemos o seguinte: a casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos encarnados moradas apropriadas ao seu adiantamento. Independentemente da diversidade dos mundos, essas palavras também podem ser entendidas como um estado feliz ou infeliz do espírito na erraticidade.
segundo ele seja mais ou menos depurado e desligado dos laços materiais, o meio em que se encontra, o aspecto das coisas, as sensações que experimenta, as percepções que possuem, variam ao infinito, enquanto que uns não podem se distanciar da esfera em que viveram, outros se elevam e percorrem o infinito, percorrem o espaço e os mundos, enquanto certos espíritos culpados erram nas trevas. Os felizes gozam de uma felicidade resplandecente e do sublime espetáculo do infinito. Enquanto, enfim, que o mal, atormentado de remorsos e de lamentações, frequentemente só, sem consolação, separado dos objetos da sua afeição, geme sob os constrangimentos dos sofrimentos morais, o justo, reunido àqueles que ama, goza as doçuras de uma indizível felicidade. Lá também há, pois, várias moradas, embora não sejam nem circunscritas, nem localizadas. Bom, então, como podemos interpretar a frase de Jesus: há diferentes moradas na casa de meu Pai? A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos, tanto encarnados como desencarnados, moradas correspondentes aos níveis de adiantamento em que se encontram. Os planetas e outros corpos celestes são, portanto, moradas de espíritos encarnados e desencarnados, pois Deus não criaria tantos astros sem nenhum propósito, nem reservaria apenas à Terra o privilégio de se tornar habitada. E que outro sentido encerra esta frase do Mestre? Essas palavras de Jesus também podem referir-se ao estado venturoso ou desgraçado que o espírito experimenta quando se despoja do corpo físico, estado este decorrente do maior ou menor grau de progresso é alcançado pelo espírito. Conforme se ache mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais, variarão ao infinito o meio em que o espírito venha a se encontrar, o aspecto das coisas, as sensações que experimenta, as percepções que tenha. Por erraticidade, a gente entende o estado em que o espírito se encontra no intervalo das suas encarnações, independentemente do grau de progresso alcançado. No intervalo das reencarnações, a alma, liberta do corpo, é espírito errante que aspira a novo destino, que espera. E essa questão está no Livro dos Espíritos, é a questão 224. E como que os espíritos que não lograram progredir, se aperfeiçoar, como é a existência desses espíritos? Eles continuam presos aos interesses materiais que os estimularam em vida, sem poder se afastar do ambiente em que viviam. Apartados do amor de Deus, eles erram nas trevas, atormentados por remorsos e pesares, distanciados dos que lhes são caros, eles sofrem indizível aflição. Os espíritos sofrem por efeito das paixões cuja essência conserva. Por isso, esforcemo-nos para, ainda em vida física, nos libertar dos vícios e defeitos que nos retardam a caminhada espiritual. E os espíritos dos justos, que sensações experimentam? Estes percorrem o espaço, visitando outros mundos,
gozando de resplandente claridade e assistindo ao espetáculo sublime do infinito. No convívio daqueles a quem amam, eles fruem as delícias de uma felicidade indizível. Somos, na condição de espírito, o que éramos na condição de encarnados. Cuidemos de nos aperfeiçoar na prática incessante do bem e Deus nos reservará morada compatível ao nosso esforço. Chegamos então à conclusão que Jesus nos prepara o lugar, mas só teremos acesso a ele quando, libertados de nossas imperfeições e purificados pelo amor, nos reconhecermos com direito à morada celeste. Jesus nos abençoe, nos ampare, hoje e sempre.